Eu escolhi as características dos meus 2 filhos antes mesmo deles nascerem. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa história tão íntima e tão preciosa da minha vida. E não, gente, eu não tô brincando, eu tenho como provar isso. E tudo começou em 2012, 6 meses após o meu casamento, eu já queria engravidar, porque esse sempre foi o grande sonho da minha vida. O meu marido compactuava desse desejo de formar uma família juntos. E então nós iniciamos as tentativas e eu comentei com algumas amigas que eu já estava tentando engravidar. Uma delas me disse para escrever uma carta para Deus, exatamente como eu queria que fosse essa criança, com detalhes, com personalidade, colocando tudo ali e crendo que Deus ia ler essa carta. Eu achei aquilo meio estranho, mas eu fiz e eu tenho aqui tudo registrado para provar. Esse é o meu caderninho da minha vida com Deus e eu coloco muitas coisas aqui dentro, experiências, histórias fortes que eu vivi. E uma dessas coisas são essas 2 cartas que eu escrevi, tanto na tentativa de engravidar da Bela, em 2012, quanto na tentativa de engravidar do Bernardo em 2018. E quanto mais o tempo passa, mais impressionada eu fico quando eu pego essas cartas para ler novamente. E foi por isso que eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho do que está escrito aqui. Então essa aqui é a carta que eu escrevi quando eu estava tentando engravidar da Isabela. Eu comecei as tentativas no dia 12 de outubro de 2012 e essa carta foi escrita no dia 18 de outubro de 2012. Tenho a data aqui, a minha assinatura, e eu vou ler para vocês o que eu coloquei. Jesus. Oi, paizinho. Estou escrevendo essa carta pois eu estou prestes a realizar o maior sonho da minha vida, ser mãe. Se for da tua perfeita vontade, teremos esse filho tão sonhado muito em breve. E é por isso que eu decidi te escrever. Enfim, começando pelo sexo do bebê. Eu sempre sonhei com uma menina. Sempre que eu imagino meu futuro, ela está aqui. Então, se eu realmente tenho o direito de te pedir isso, eu te peço uma menininha. Saudável, perfeita. E que ela tenha o meu jeito meigo, o mesmo amor pelas pessoas, pela vida. Que ela sorria o tempo todo. Sorrisos, sorrisos, sorrisos. Que fisicamente ela seja de estatura pequena, média. Que sua pele seja clara, mas que ao pegar um sol, ela fique morena sem se queimar. Que os seus olhos sejam exatamente iguais aos meus. O mesmo desenho, a mesma cor, que seja a nossa principal semelhança. Que o seu nariz seja lindo e pequeno. E a sua boca com lábios grossos como a do seu pai. E sua voz, apesar de doce, terá autoridade. Ela será amada por todos e encantará com a sua beleza. Ela será uma criança muito calma, carinhosa e não irá chorar por qualquer coisa, pois será forte e guerreira. Esse filho é para ti, Senhor. Ele será teu servo, escolhido, separado, assim como nós. E a tua casa será a casa dele para sempre. Faz a tua vontade, que é muito melhor que a minha. E me perdoa se eu sonho com algo que não vem de ti. Eu sei que as características físicas já impressionam, como eu mostrei aqui no vídeo, mas o que mais me choca é realmente a personalidade, o jeito da Bela, que para quem conhece ela pessoalmente sabe que ela é exatamente o que eu falei nessa carta. E agora eu vou ler para vocês a carta que eu escrevi sobre o meu segundo filho. Pai, mais uma vez eu estou aqui, escrevendo uma carta a pedido do Espírito Santo para falar sobre o meu segundo filho. Louvado seja o teu nome pela vida da Isabela, que o Senhor fez conforme os teus sonhos, que você colocou no meu coração. Começando sobre o sexo do bebê, o que eu escrevi? Eu quero que a tua vontade prevaleça e o bebê que irá nos fazer feliz seja enviado para a gente. Que seja lindo, perfeito, com todos os órgãos e saúde em perfeito estado. Que seja inteligente e interessado. Que seja sociável, simpático, meigo, fofo, engraçado. Que seja o melhor amigo e irmão que a Isabela possa ter. Que eles sejam inseparáveis. Sempre se apoiem, se amem, estudioso, corajoso, obediente, carinhoso. Que mame no peito, chupe bico e só chore por motivos como xixi, cocô, sono, deixando que a gente possa trabalhar quando for preciso. Que complete a nossa família, seja abençoado, tenha dons e não adoeça.
que o parto seja perfeito, assim como a gestação, e que nunca lhe falte nada. Como vocês podem perceber, eu desejei características bem distintas de um para outro, porque realmente na primeira filha eu queria que fosse uma criança mais calma, mais tranquila, com uma personalidade mais fácil. E no segundo filho, eu lembro de desejar que fosse uma criança mais falante, mais engraçada, porque eu já tinha tido a primeira experiência, eu sabia que eu dava conta, e eu desejei do fundo do meu coração que esse segundo filho fosse mais agitado mesmo e tivesse essa característica mais forte na personalidade. E para quem conhece o Bernardo sabe que ele é exatamente o que eu escrevi aqui. E o objetivo desse vídeo, além de, claro, compartilhar com vocês a nossa história e aquilo que Deus fez na vida dos meus filhos, é encorajar para que vocês orem e peçam aquilo que vocês desejam, para que sejam detalhistas, porque o nosso Deus é um Pai que escuta as nossas orações, que se importa com os detalhes da nossa vida e Ele responde. É muito legal essa ideia de ter um caderninho de orações, da gente escrever aquilo que a gente ora, da que a gente pede, porque com o passar dos anos a gente acaba até esquecendo aquilo que a gente está vivendo e que um dia foi só um sonho, só um pedido para Deus. Então eu tenho esse hábito há anos já, tenho além desse outro caderno que eu escrevo tudo, e é muito legal quando a gente olha lá para trás e vê que a gente pediu algo e que hoje é uma realidade nas nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria que vocês comentassem aqui embaixo para eu saber se alguém já viveu algo semelhante ou se isso é uma novidade para vocês. Vocês nunca ouviram falar sobre escrever cartas para Deus, mas eu queria muito saber o que vocês acharam. E é claro, não deixem de se inscrever no canal, vamos continuar crescendo a nossa comunidade e eu espero vocês no próximo vídeo. Até!